Bom, o que é importante também, né? A gente se posicionando como líder de referência, e para posicionar como líder de referência, a gente tem que saber superar essas dificuldades, essas resistências. Porque sabe o que eu tenho reparado, gente? Tem gestor que quando a gente começa a ver essas resistências acontecerem no dia a dia, a visão deles é de sentar e chorar. Se sentar e chorar fosse resolver, a vida estava ganha, gente. Tem gestor querendo dar pirraça, porque não está conseguindo fazer o que tem que ser feito. Não é assim que funciona. Não é assim que vai resolver. Quem dera se fosse, né? Só chorar que resolvesse. Não é assim. Inclusive, me faz lembrar de uma gestora que eu tive, muito gente fina, uma pessoa boníssima, mas tinha um problema seríssimo de toda vez que a situação apertava, eu tinha que correr para socorrer a pessoa de estar chorando na linha de produção. Eu tinha mais problemas com desequilíbrio emocional do que qualquer outra coisa. Então a gente tem que ter esse cuidado também, né? E aí, gente, quando a gente aprende a lidar com essas resistências, naturalmente a gente melhora a nossa capacidade de lidar com as pessoas de uma maneira mais confiante. Porque a gente começa a mostrar para o outro que, poxa, independente da minha argumentação aqui, essa pessoa que está aqui discutindo comigo, que é meu líder, que é meu gestor, ela sabe o que está falando. Ela sabe argumentar comigo sobre a situação. Não é aquela pessoa que se a gente vai lá e aperta um pouquinho, sai pela tangente. Então isso é muito importante para quem é, principalmente para os nossos liderados que sempre nos têm como referência, né, gente? Então, nós estamos ali numa reunião, surge um debate, surge uma objeção, né? Surge uma dúvida, uma resistência. Se nós não tivermos preparados para responder essa resistência, né? Para dialogar, para discutir sobre essa resistência, o que eles vão pensar? Ou o que eles vão ter certeza? De que você não está preparado para ser gestor deles. E aí, gente, a percepção do liderado passa a ser a percepção do seu diretor. Porque a equipe responde muito rapidamente aquilo que o seu gerente é. Quando eu falo que o que não parece com o dono é roubado, né, que eu já escutei isso muito na vida, o que não parece com o dono é roubado, é justamente isso. A equipe que não parece com o seu gestor não é daquele gestor. Aquele gestor, ele acaba sendo expulso daquela equipe. Porque nós somos sempre o reflexo da equipe que a gente tem, né? Então, tão importante quanto para o gestor saber entender como administrar essas resistências, né? Por que é tão importante isso? Primeiro, porque se eu quero aumentar a produtividade e a eficiência da equipe, eu de verdade preciso ter funcionários alinhados. Se eu, cada hora que vou fazer uma reunião, e cada um está pensando de um jeito, está todo mundo desalinhado, o tempo que você perde na hora de implantar uma melhoria, implantar um processo novo, fazer alguma coisa diferente, você perde tempo demais. Por quê? Você vai colocar, que seja uma mudança de layout, uma mudança de procedimento, na hora que você vai colocar em prática, além de dar erro, além de a pessoa falar assim, mas isso aqui não vai dar certo não por causa disso, disso, disso. Poxa, mas nós já tivemos reunião para discutir sobre a melhoria, sobre a mudança, e ninguém falou nada, por que agora, na hora de colocar em prática, todo mundo está achando os defeitos? Então, quando a gente não consegue administrar bem essas resistências, ou tem dificuldade em relação a essas resistências, evita essas reuniões, essas interfaces, onde o projeto vai ser. Opa, estou balançando aqui. Onde o projeto vai ser realmente confrontado, né, as melhorias vão ser debatidas, eu perco muita produtividade, eu perco muita eficiência, porque na hora da prática começa a dar erro, começa a ter parada de produção, começa a ter um monte de problema e a gente simplesmente morre na praia, né? Nada, nada, nada e morre na praia. Então, saber administrar essas resistências vai te permitir garantir muito mais todo mundo está na mesma página, ou seja, na hora que você for falar da melhoria, for falar esses ajustes, tá todo mundo entendendo o que é que tem que ser feito e como que tem que ser feito e as pessoas trabalhando no mesmo foco. Ou seja, nós vamos fazer uma mudança de layout para aumentar a produtividade? Beleza. Então tá todo mundo sabendo, todo mundo entendendo por que, como.
e aí as coisas acontecem. Chegar lá de surpresa simplesmente falando que vai mudar, isso não funciona, né? Então a resistência acaba sendo maior. O que a gente ganha também, né, em relação a ter uma equipe mais alinhada, com menor ou com uma administração dessa resistência muito melhor feita? O time, quando ele é resistente, gente, ele gera um clima muito pesado. Quem aí pode dizer para mim, quem aí que tem uma equipe ou tem uma parte da equipe que torna o clima da empresa, o clima do setor muito mais pesado, justamente por ser aquela pessoa que é sempre ao favor do contra? A gente sempre tem, né? Aquelas pessoas, não concordo, não quero, eu não acho que vai dar certo. É sempre o de pensamento negativo, que a gente acha que é pensamento negativo, mas a gente vai ver aqui que não é pensamento negativo, tem outras coisas por trás disso, né? E a gente sabe que esse tipo de influência, né, ele espalha rápido. Então, pessoas para falar que não vai dar certo, pessoas para ser contra, pessoas para serem resistentes à mudança, a gente tem a todo momento. Em toda a empresa, se a gente deixar. E elas são as influenciadoras mais efetivas que existem. Se tem uma coisa que elas conseguem é fazer uma má influência quando tem a resistência. Isso não dá certo, não. Isso nunca vai mudar aqui na empresa. Não, isso aí, já tentaram fazer isso aí algumas vezes, nunca deu certo. E aí, fazendo do jeito errado, vai continuar sendo parte da estatística dessa pessoa. Você ainda vai ouvir dela, né? Lembra que eu te falei que não ia dar certo? Pois é, não dá certo não, aqui nunca dá. Então, à medida que a gente age do jeito errado, né? Ou seja, a gente vai para essas melhorias sem essa quebra dessas resistências, a gente só reforça aquilo que essas pessoas vendem de imagem de que nunca vai dar certo as coisas ali. A gente só vai estar reforçando o que eles estão falando. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado de ter, né, esse alinhamento com as pessoas para a gente ter as melhorias sendo executadas, né, e ser ouvido. Tudo, não só nas melhorias, tá, gente? Coisas da rotina do dia a dia mesmo. Quando a gente tem pessoas muito resistentes na equipe, se a gente não sabe trabalhar isso, uma simples delegação de função que você faça, né, nem precisa ser melhoria de processo, projeto, nem nada, uma delegação do dia a dia ali, se torna algo assim muito difícil. Porque você já vai criando aquele clima ruim, como eu disse, né? Uma equipe que não colabora e todas as interferências que a gente pode ter. Quando a gente consegue quebrar essas resistências, o gestor é capaz de construir uma equipe muito mais colaborativa, que gosta de participar. Eu tenho sempre citado aqui os alunos do Acelera Gestor que têm feito esse tipo de trabalho de envolver, quebrar as resistências da equipe, envolver essa equipe nas decisões, justamente porque é um dos pontos, né, que a gente indica, e fazer com que o clima de trabalho seja muito melhor do que fazer na força, né? Ou seja, vai fazer assim, pronto, acabou, porque eu quero, né? Porque a gente sabe que ainda existem gestores assim, do manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? A gente sabe que para ter uma gestão efetiva, isso não funciona mais. Funciona nas empresas que estão aí na cultura do medo, às vezes tem muita pressão, né, em relação aos contratados, enfim, coisas que a gente vê e ouve por aí que infelizmente ainda acontece. Mas em empresas que buscam crescimento, empresas que buscam excelência operacional, empresas que buscam fazer uma gestão profissionalizada, não cabe mais esse tipo de pressão. Não cabe mais esse manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, o gestor que quer trabalhar de uma maneira profissionalizada, o gestor que quer realmente crescer na carreira, ter uma carreira de excelência, não existe essa do manda quem pode, obedece quem tem juízo mais não, gente. Acabou. Cada vez mais, né? À medida que a gente vai mudando, inclusive as gerações, isso cada vez mais cai por terra. Então, fazer com que as resistências sejam administradas, não é nem acabar com a resistência, né? Administrar essas resistências é cada vez mais importante. Quer ver uma outra coisa que impacta muito? Quanto mais a gente tem esse alinhamento, né, das pessoas, essa administração dessa resistência, muito mais fácil de implementar os projetos. Então, eu vou colocar uma linha de produção nova para poder
rodar, eu vou colocar uma máquina na produção para poder aumentar a produtividade, vou mudar um processo, tudo isso acaba ficando muito mais fácil de ser implementado numa equipe que já está preparada, né? Ela já está sendo educada para as mudanças. Né? Porque a equipe, quanto menos mudanças você faz numa equipe, mais difícil fica. Porque ela não está acostumada com o pensamento de mudanças, né? Então, esse é um outro ponto também extremamente importante. E à medida que é isso que eu estou falando, né? Quanto mais você submete a equipe, quanto mais você leva mudanças e faz essas mudanças dentro da equipe, você vai treinando as pessoas a pensar diferente. Né? Então você vai moldando as pessoas para essa capacidade de se adaptar. Só que, de novo, não é na força. Tem o jeito certo, que é o que a gente vai falar aqui, tem os passos que a gente tem que dar, porque na força não vai funcionar. Eu já tive experiências, eu já testei isso, gente. Estou falando que não funciona porque eu já testei. De situações onde eu tentei ir pela força e fiquei na mão. A gente estava numa situação de crescimento de volume de vendas, o equipamento totalmente estrangulado, um equipamento muito grande, muito caro para comprar outro, não tinha possibilidade de aumentar turno, até que a empresa pudesse comprar outro, né? Instalar, nem comprar, instalar outro equipamento que demorava muito tempo, a gente tinha só o recurso de trabalhar horas extras. E aí nós fomos trabalhando horas extras por muitos meses. E a equipe foi ficando cansada. E o mercado só mais e mais e mais produto. Chegou num ponto em que eles não queriam mais fazer. Não queriam mais fazer. E a primeira reação foi ir na força. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Resultado: não fizeram. Então, gente, foi errando sobre isso que, nesse meu caso, errando que eu aprendi. Você não precisa errar para aprender mais. Então, tem coisas que na força não funcionam. Não funciona porque não funcionou comigo. E olha que eu já tentei. Então, quando eu trago aqui de uma forma já toda estruturada para você, né, no passo a passo, é porque isso já foi testado. Então, eu já testei na força, não deu certo. Eu já testei do jeito mais light, tranquilo, também não funciona. Então, tem o jeito certo. Quanto mais a gente consegue modelar essa equipe para a equipe ficar mais adaptável, ou seja, ela se acostumar aos momentos de oscilação, muito mais fácil é da gente implementar mudanças. Então, a nossa mentalidade de adaptação ela tem que ser muito bem trabalhada. Porque se eu, enquanto gestor, tenho dificuldade de flexibilizar, de adaptar, imagina a sua equipe.